Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que faz parte da nossa cultura, né? O Dia de Finados. É bom a gente lembrar que, apesar de parecer a mesma coisa, o nosso Finados aqui no Brasil, que vem muito da tradição católica, é um pouco diferente de outras celebrações, tipo o famoso Dia de los Muertos, lá no México. Mas o nosso foco aqui vai ser outro. A gente vai pegar essas práticas que todo mundo conhece e colocar lado a lado com o que a Bíblia diz, sabe? Para entender o que vem da Escritura e o que vem da tradição dos homens. Bora começar? Essa cena é muito familiar, não é verdade? Cemitérios ficam cheios, aquele cheirinho de flores se mistura com o de vela queimando. É um dia de muita saudade, de lembrança. Um momento em que a gente faz certos rituais, todos com a melhor das intenções, para honrar quem já se foi. E é bem aí que entra a grande questão que a gente precisa analisar. Será que essas tradições, que são, sem dúvida, um conforto para quem fica, têm algum efeito de verdade para quem já partiu? Pelo menos segundo a Bíblia, a gente faz isso para consolar nós mesmos ou para de alguma forma ajudar eles? Ok, primeiro, vamos dar uma olhada com mais calma nessas práticas. Elas são muito fortes na nossa cultura e, claro, carregadas de muito sentimento e significado. A gente vê de tudo: visitar os túmulos, levar flores, acender velas e principalmente fazer orações. E todas essas ações nascem de um sentimento muito humano, que é o desejo de se conectar, de não deixar a pessoa ser esquecida, e para muita gente existe a esperança de que isso possa, de algum jeito, ajudar ou trazer algum conforto para a alma de quem já se foi. Certo? Agora, vamos fazer uma pausa nas tradições e abrir a Bíblia. O que ela realmente diz sobre a morte? O que acontece de fato quando uma pessoa morre, segundo o que está escrito? Nossa, a clareza dessa afirmação é impressionante, né? O texto de Eclesiastes é muito direto. Os mortos nada sabem. Ponto. A Bíblia descreve a morte como um estado de apagão total, uma inconsciência completa, sem a menor noção do que continua acontecendo aqui, no mundo dos vivos. Então, de acordo com as Escrituras, a morte não é uma outra forma de existir, só que em outro lugar. Não. É o fim da consciência. É um estado que a própria Bíblia compara várias vezes a um sono profundo. Sabe, um sono do qual a pessoa só vai despertar num evento lá no futuro. E olha só, esse salmo aqui reforça essa ideia de um jeito muito forte. Diz que no exato dia da morte, os pensamentos perecem. Quer dizer, todos os planos, sentimentos, qualquer consciência que a pessoa tinha, tudo acaba ali, naquele momento. Ok, se a morte é esse estado de inconsciência, então qual é a esperança que a Bíblia oferece para quem já partiu? A resposta não está em algo que a gente possa fazer por eles agora, mas sim numa promessa poderosa para o futuro. Esse versículo é muito importante porque ele fala direto sobre o luto. Ele faz uma distinção clara entre o luto de quem tem a esperança bíblica e o luto de quem não tem. E a palavra-chave aqui é dormem. De novo, a morte é vista como algo temporário, um sono, que aponta para essa promessa específica. E a grande promessa é essa: a ressurreição. A esperança central da Bíblia não é que os mortos estão bem agora, mas sim que haverá um despertar no futuro. Um momento em que o próprio Deus, com seu poder, vai trazer todos de volta à vida. Esse trecho de João deixa bem claro quando a consciência volta. Somente no futuro, no momento da ressurreição, não antes. Todos, sem exceção, vão ser chamados para fora de seus túmulos e, só então, vão receber seu destino. Bom, com essa base bíblica bem clara sobre morte e ressurreição, vamos voltar para aqueles rituais que a gente falou no começo e reavaliar cada um deles. E aqui a gente vê o conflito direto. De um lado, a tradição assume que os mortos estão conscientes, que eles podem receber nossas homenagens. Do outro, a Bíblia afirma categoricamente que eles estão inconscientes. E, se estão inconscientes, não podem perceber absolutamente nada do que a gente faz por aqui. E esse versículo aqui praticamente sela a questão. É uma forma de dizer que é inútil tentar mandar qualquer tipo de ajuda ou conforto para a sepultura. Pensa bem, se lá não existe trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria, então nenhuma oferta que a gente faz aqui na Terra pode ter qualquer efeito lá. O mesmo raciocínio vale para a oração pelos mortos. A ênfase que a gente vê na Bíblia inteira é sempre na oração por quem ainda está vivo, porque ainda pode ouvir, se arrepender, mudar de vida. A oração é uma ferramenta poderosíssima sim, mas para os vivos.
É muito importante a gente entender isso. Muitas dessas práticas, na verdade, se baseiam em doutrinas que surgiram muito tempo depois dos textos bíblicos serem escritos, como a ideia do purgatório, por exemplo. São tradições criadas por homens para tentar responder perguntas que a Bíblia, na verdade, já responde de um jeito bem diferente. Então, peraí, se esses rituais não encontram apoio na Bíblia, quer dizer que não existe um jeito certo de honrar quem a gente amou e que já se foi? Muito pelo contrário. A Bíblia oferece uma alternativa muito mais poderosa e que é toda focada na vida. Vamos ver como. A abordagem bíblica, na verdade, vira o jogo. Ela tira o foco dos mortos e coloca nos vivos. O primeiro passo é lembrar o bom exemplo de fé e de caráter que a pessoa deixou. O segundo é honrar essa memória com atitudes, com boas obras, continuando o legado positivo dela. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, é consolar uns aos outros, mas com a esperança verdadeira, a esperança da ressurreição. A conclusão, então, é uma grande mudança de prioridade. O verdadeiro cuidado espiritual não está em gastar tempo e recursos com rituais para os mortos, que estão ali, inconscientes, mas sim em investir na salvação, no ensino e no consolo de quem ainda está aqui com a gente. Essa frase resume perfeitamente essa mudança de perspectiva. Um legado não é honrado de verdade quando se cuida de um túmulo, mas sim quando se continua o impacto positivo daquela pessoa no mundo, promovendo fé, amor e justiça entre as pessoas que ainda estão vivas. E a gente termina com essa reflexão para ficar na mente. Se a nossa esperança não está em rituais que fazemos agora, mas numa promessa futura, numa certeza de reencontro, como é que isso transforma a nossa forma de lidar com a dor da perda, aqui e agora? É uma pergunta que conecta toda essa análise bíblica diretamente com o nosso coração.